Deixa eu mostrar o que está acontecendo aqui. Aqui está a minha matriz original. Ok? Aqui está a minha memória compartilhada com uma coluna a mais. Eu declarei uma coluna a mais, só que eu só uso as minhas N colunas. Assim, eu declarei N mais uma colunas, só que eu só vou usar N colunas. Isso é exatamente para desalinhar as leituras da matriz. Então, aqui, cores iguais designam dados que estão no mesmo corredor. Okay? No mesmo corredor de leitura. Todos os dados que são lidos por esse warp, agora vão estar em corredores diferentes. Cada warp está lendo dados de cores diferentes. Antes eles liam dados da mesma cor. Okay? É claro que eu tenho que me preocupar com a escrita também. A escrita ela já não possuía conflitos de banco e ela continua não possuindo conflitos de banco. Eu estou sempre escrevendo cores diferentes. Vamos ver isso na prática. Ok. Bom, com conflitos de banco deu 18 mil iterações, 18 mil ciclos, não é? Sem conflitos de banco, deu 16 mil ciclos. Então, é um pouquinho mais rápido, né? Ficou 18 dividido por 16, 12% mais rápido. O programa ficou 12% mais rápido. Simplesmente adicionando uma coluna a mais na minha área de memória compartilhada. Vejam que é assim, uma otimização bastante sutil e demanda um conhecimento muito profundo da arquitetura, da maneira como a arquitetura é organizada. Né? É claro que isso não deveria ser tarefa do programador. Sim, isso é tarefa de uma inteligência artificial, que de fato vai melhorar esse programa, né, de uma inteligência mecânica. Então, isso é tarefa do compilador, por exemplo. Né? Descobrir que eu posso fazer assim para obter um ganho em performance melhor. Só que esse problema de decidir a melhor forma de acessar a memória é um problema indecidível, é um problema muito difícil de ser resolvido. É claro que a gente pode usar heurísticas para tentar decidir qual é a melhor forma de se ler a memória. Okay? Gente, antes de eu avançar, perguntas? Então, avancemos. Alocação de registradores, não é? Tem um compromisso aqui que a gente tem que tomar. Quanto mais registradores eu tenho, quanto mais registradores eu aloco para cada thread, menos threads eu consigo executar ao mesmo tempo. Por quê? Quanto mais registradores eu aloco para cada thread, menos threads eu consigo executar ao mesmo tempo. A thread só consegue executar utilizando vários registradores. Colocar muito para uma thread. O fato é o seguinte, as threads, esse nosso mundo é um mundo perfeitamente comunista, certo? Todas as threads obtêm os mesmos recursos. Elas vão obter a mesma quantidade de registradores. Todas as threads vão obter a mesma quantidade de registradores. A quantidade de registradores que é alocada para cada thread é decidida pelo programador. Assim, ele escreve o programa, certo? Por outro lado, a quantidade de registradores é finita, mas é grande. Eu tenho, por exemplo, 8 mil registradores. Isso é muito mais do que os 8 registradores que eu teria no x86. Eu tenho 8 mil registradores. E eu posso ter no máximo 768 threads numa 8800, numa GPU 8800. Eu posso ter no máximo 768 threads. Cada thread, se eu quiser ocupar todas as unidades lógicas e de aritméticas, todas as 768 unidades de processamento que eu tenho, cada thread pode obter no máximo 10 registradores. Por quê? Cada thread pode obter no máximo 10 registradores. Por quê? Essa pergunta é fácil. É claro que eu posso ter explicado ela muito mal, mas a resposta é fácil. Por quê? Vejam bem, eu tenho 8 mil registradores e eu tenho 768 threads. Cada thread, se eu quiser usar todas as 768 threads, as threads podem ter no máximo o piso, né, de 8 mil dividido por 768. Assim, podem ter no máximo 10 registradores.
Só que isso é muito mais dramático do que isso. Se as threads tiverem 11 registradores, eu só consigo usar 2/3 do meu, assim, do hardware disponível. Olha, vamos dar uma olhada naquele nosso programa de multiplicação de matrizes. O kernel com prefetching, ele gasta 13 registradores. Certo? O kernel com prefetching, ele gasta 13 registradores. O kernel com tiling, ele gasta 11 registradores. O kernel desenrolado, com tiling também, ele gasta 9 registradores. Então, quando eu desenrolei o kernel, além de salvar algumas instruções, eu estou diminuindo o número de registradores também. Com menos de 10 registradores, eu já consigo ocupar os meus recursos, né, o meu hardware, totalmente. Se a gente for dar uma olhada no profiling da NVIDIA, a gente vê isso claramente. Deixa eu carregar o projeto da multiplicação de matrizes aqui para a gente poder ver isso. Matimo. Ok. Qual que é Matimo 5? Ok, o kernel desenrolado. Não, o kernel não desenrola. O kernel original com acesso agrupado. Ele gasta 9 registradores por thread e ele consegue ocupar totalmente o hardware. A ocupação dele é 1. Talvez não seja possível ver, mas tem um 1zinho aqui pequenininho. Se eu for executar o kernel com prefetching, deixa eu ver ele aqui. Qual que é o kernel com prefetching? Esse aqui é o kernel desenrolado, o kernel com prefetching. Eu não tenho ele aqui não. Mas o kernel original, ele é o 6. O kernel 6, ele tem 1, 2, 3, 6. Ele gasta 11 registradores. Se eu for executar o kernel 6, deixa eu ver aqui. Não consegui executá-lo, não. Deixa eu ver. Peraí, é claro. Ok, o kernel 6, ele gasta 11 registradores e ele consegue ocupar somente 2/3 do meu hardware. Assim, eu poderia compilar, não é, executar ao mesmo tempo 768 threads, mas eu só estou executando isso sobre 3 multiplicado por 2. Eu estou executando 2/3 disso. 512 threads, se eu não me engano. Okay? Exatamente porque eu gasto 2 registradores a mais. Então, o desenlaço, além dele, de fato, remover algumas instruções, ele me dá alguns registradores a mais. O programa passa a gastar menos registradores. Então, eu consigo ocupar mais do meu hardware. Agora, como que eu sei quantos registradores que o programa gasta? Quantos registradores que eu preciso para compilar esse programa pequenininho aqui? Quantos registradores que eu preciso para compilar esse programa pequenininho? Qual que é o algoritmo para determinar quantos registradores eu preciso? Não, eu estou perguntando o seguinte, qual é o algoritmo genérico para computar o número de registradores que eu preciso? Assim, uma ideia. É claro que eu posso ter vários algoritmos diferentes. Uma forma de saber quantos registradores eu preciso aqui. Como? O número de variáveis locais é um limite superior para a quantidade de registradores que eu preciso. Eu preciso no mínimo um registrador para cada uma delas. Só que algumas delas podem ficar no mesmo registrador. Quais?
as que nunca são usadas juntas, né? Em jargão de compilês, as que nunca estão vivas juntas, as que nunca estão vivas juntas. Como que eu determino a vida de uma variável? Como? O escopo, seja mais geométrico, mas de fato é o escopo. Mas como que eu posso determinar a vida de uma variável? Assim, em termos de programa. Onde que a variável está viva? Onde que ela precisa de ficar no registrador? Depois que eu usei a última vez, eu não preciso mais. Isso é onde a vida termina. Onde que ela nasce? Quando eu coloco um valor nela, não é? Quando eu coloco um valor na variável pela primeira vez. Então, desde o momento que eu coloquei um valor naquela variável pela primeira vez, até a última parte do programa onde ela é usada, ela tem que estar viva. Claro, então, isso é a vida de uma variável. Duas variáveis que estão vivas ao mesmo tempo, elas não podem ficar no mesmo registrador. E é claro que isso tem uma interpretação bastante geométrica, não é? Por exemplo, aqui eu tenho meu programa, aqui eu tenho as variáveis desse programa, p, x e y, e aqui eu tenho algumas linhas, não é? Que são exatamente as linhas de vida dessas variáveis. Duas variáveis cujas linhas se sobrepõem, por exemplo, p e x, elas não podem ficar no mesmo registrador. Duas variáveis que não possuem linhas que se interceptam, elas podem sim ficar no mesmo registrador. Pergunta, esse problema é polinomial? Ou esse problema pertence a NP ou ele tem solução polinomial? O problema de decisão, dado um programa e K registradores, é possível compilar esse programa sim ou não, sem mandar ninguém para a memória. Esse problema ele tem solução polinomial, sim ou não? Eu não entendo o que vocês falam, mas entendo que é correto. A solução polinomial é conhecida, não é? É sempre bom estar no lado seguro, não é? Ele não tem uma solução polinomial conhecida. Não, esse problema tem solução polinomial. Curiosamente, ele tem solução polinomial. No geral, ele é coloração de grafos, o que de fato não tem solução polinomial conhecida. Mas o problema de alocação de registradores é um pouquinho mais simples. Ele é coloração de grafos cordais. Esses têm solução polinomial, sim. Então a gente consegue decidir se eu consigo alocar o programa com registradores sim ou não em tempo polinomial. Agora, o que não tem solução mesmo é falar o seguinte: tem um custo para mandar para a memória, eu quero diminuir esse custo. Cada load store tem um custo. Diminuir esse custo, de fato, não tem solução polinomial conhecida assim, hoje, não é? Mas a gente consegue sempre transformar isso aqui num grafo e colorir o grafo. O programa pode ter fluxo de controle, igual esse aqui, que possui um if, não é? Então, as linhas de vida de uma variável, é claro que elas podem estar divididas, não é? Assim, no fluxo de controle do programa. Mas a partir desse programa, eu posso criar um grafo também. E se eu coloro o grafo, eu tenho uma solução para o problema de alocação de registradores. Só que às vezes eu não consigo colorir esse grafo. Se eu não consigo colorir esse grafo, eu tenho o problema de decidir quem que vai para a memória. O problema de diminuir esse custo, de mandar as variáveis mais baratas para a memória, ele é mais difícil. Ele é polinomial. Ele está em NP agora, não é esse NP completo. Tem muitas formas de fazer alocação de registradores. Alguém consegue pensar em algum algoritmo, além de coloração de grafos? Um compilador como o GCC usa coloração de grafos. O compilador que a Mozilla usa para compilar JavaScript, ele não usa coloração de grafos, não. Coloração de grafos é cara. As heurísticas, né? Heurísticas para coloração de grafos são caras, são quadráticas. Então ele usa algoritmos lineares. Então, assim, Linear Scan, por exemplo, né? É um algoritmo de alocação de registradores mais barato. Só que tem outro problema. Às vezes, os registradores têm tamanhos diferentes. Por exemplo, o meu x86 tem registradores que podem pegar duas variáveis ao mesmo tempo. E tem registradores que só cabem em uma variável. Isso complica um pouco o problema de alocação. Ele passa a ser NP completo. O problema de decidir se eu consigo compilar com K registradores sim ou não, se os registradores têm tamanhos diferentes, ele reduz-se ao bin packing. Então, ele passa a ser um problema NP completo. Mas, enfim. Esse programa aqui, ele usa 11 registradores. Ele precisa de 11 registradores para ele funcionar. Certo? Ele precisa de 11 registradores para ele funcionar, para eu não mandar ninguém para a memória. As variáveis locais dele demandam 11 registradores.
Como que eu poderia diminuir a pressão de registradores desse programa? Como que eu poderia diminuir a pressão de registradores desse programa? Ideias. Sejam criativos. Não pensem tanto no que o programa faz, pensem mais na estrutura dele. Como que eu poderia diminuir a pressão de registradores desse programa? Hã? Como? No final igualo, tudo precisava de usar todos. Precisava, porque senão a pressão de registradores não ficava tão baixa. Não ficava tão alta, não é? O programa tem que ser fácil de entender também. Mas enfim, sem fazer nada muito diferente, sem mudar a semântica do programa, o que eu posso fazer para diminuir a pressão de registradores? Olha só uma coisa. Hã? Você tem registradores separados, tá? Vivo ao mesmo tempo, registradores separados. Olha só uma coisa interessante. O A, ele começa com 2 para todas as threads. O B, ele começa com 3 para todas as threads. O C com 5 e o D com 7 para todas as threads. Certo? O aux é A. O A é igual para todas as threads. Vamos assumir por indução que o A é igual para todas as threads. Então o aux vai ser igual para todas as threads também. Bom, se a indução vale, né, essas próximas atribuições aqui continuam criando variáveis que são iguais para todas as threads. Se elas são iguais para todas as threads, eu posso mover algumas delas para a memória compartilhada. Desse jeito, eu declaro duas variáveis em memória compartilhada e aloco essas variáveis que são iguais para todas as threads em memória compartilhada. Esse programa aqui, ele usa menos registradores. Agora, tem um custo. Se eu mando valores para a memória compartilhada, o que eu tenho que pagar? Load store. Eu tenho que colocar loads stores no meu código, certo? Por outro lado, eu diminuo a pressão de registradores. Eu consigo ocupar mais do hardware. Vamos ver esse programa aqui funcionando. Ele chama como? regpress. Sem memória compartilhada. Deu 6.458 unidades de tempo, né? Com memória compartilhada, deu 4.539 ciclos de unidade de tempo. Ou seja, mesmo que eu tenha que pagar os loads stores, o fato de eu conseguir usar mais o meu hardware, de eu conseguir utilizar o hardware totalmente, é vantajoso nessa minha dúvida. Eu não mandei ele otimizar. O make faz um menos ao zero. Ele vai compilar o programa do jeito que ele está, certo? Então o compilador não vai modificar o código, certo? Mas nesse caso aqui, o compilador não consegue... eles não são constantes, não, né? Nesse caso, o compilador não consegue otimizar, não. Assim, o A, ele está mudando o tempo todo. Assim, eu tô fazendo um ciclo nele, né? O compilador não consegue ver que esse ciclo é de variáveis que são sempre iguais, não. Assim, eu estou modificando eles, né? Assim, esse programa ele não é tão trivial assim para o compilador. Mas, enfim... Diminuindo a pressão de registradores, mandando dados para a memória compartilhada, eu tenho que pagar os load stores para usar esses dados. Por outro lado, as threads passam a usar menos registradores. Eu consigo ter mais threads executando ao mesmo tempo. Se eu tenho, por exemplo, 30 LUs, eu consigo usar todas as 30. Do outro modo, eu usaria somente 20, os 2/3 do meu hardware, exatamente porque a pressão de registradores é maior. Mas aqui, teve uma trapaça aqui, né? Como que eu descubro que essas variáveis elas são iguais para todas as threads? Como que eu descubro que essas variáveis são iguais para todas as threads? Hoje o compilador, assim, um dos compiladores que são usados industrialmente, ele descobre quais variáveis são iguais para todas as threads. Aquela que ele aproxima, né? Não descobre todas, não. Ele tem uma análise que faz isso. A análise foi inventada aqui na UFMG. Assim, hoje a gente pede a patente da análise. Ela foi inventada aqui, é usada no compilador da NVIDIA hoje. Então a gente consegue descobrir quais variáveis são iguais para todas as threads. Mas é aproximado. Eu vou mostrar essa análise na terceira parte do curso, né? Mas assim, recapitulando aqui, a gente viu algumas otimizações, certo? A gente viu ladrilhamento, é uma otimização clássica, ela é usada para aumentar localidade de referência
em caches, a gente mostrou aqui em memória compartilhada. A gente viu desenlaço, também é uma otimização clássica, mas melhora muito o tempo de processamento das GPUs. A gente viu prefetching, register, location, todas são otimizações clássicas, né? A gente usa em x86 também, por exemplo, né? Usa nesse mundo sequencial. Só que tem otimizações que só fazem sentido no mundo SMD de uma GPU. Eu vou falar dessas otimizações na terceira parte do curso.